Bom dia, torcedor Santástico. Estamos começando aqui mais um vídeo do canal HB Santos TV. Normalmente nós fazemos uma live aí às 11h50, né? Mas final de ano, né, pessoal? Vamos descansar um pouco mais aí. Vamos fazer um vídeo um pouco mais curto aqui. Já estamos com a presença do Eugênio, né? E nós vamos falar da entrevista do Andrés Rueda ontem ao blog Sou Santista, né? E muitos pontos aí nos chamaram a atenção. Apesar de muitos torcedores falarem aí que o Rueda escorregou bastante, foi igual um sabonete liso, correu de alguns assuntos, mas teve Normal, muitos né? pontos importantes aí que nós podemos debater hoje aqui, né, Eugênio? Bom dia, Sem tudo bem? dúvida, sem dúvida. Bom dia, nação aí. Dependendo da hora que você está assistindo o vídeo, boa tarde ou boa noite, né? Enfim. Entrar na primeira pauta aí, né, que é o sócio a R$ 10, né? Ele falou sobre o assunto. Duas reuniões atrás, infelizmente não foi colocado em pauta por questões estatutárias, né? Em relação a isso, lá na live do Sou Santista. Ele colocou assim, né? De verdade, eles levaram, não seria permitido. Então tiveram que retirar e agora vão colocar em pauta novamente na próxima reunião. Né? E, obviamente, que um sócio a R$ 10 ele não teria, supostamente, um direito a voto, né? Que eu acho que isso é o que mais vai dar choque de ideias. Né? Então, do que, por exemplo, um sócio black, um sócio silver, enfim. Né? Realmente, né? Então, a gente não sabe quando será. Deve ser no próximo ano, porque agora eu acho que, infelizmente, não vai. Sim, já deveria ter sido um pouquinho mais rápido, né, nessa própria situação. Né? Mas isso vai se tornar uma coisa muito pobre para nós, entre aspas, o pobre, não é pejorativo, mas no sentido nós não temos 30 mil sócios aí, né? Então, quer um time competitivo, nós temos que melhorar o número de associados. Passa diretamente por essa melhora. Agora o que me chamou a atenção foi você ter interessante sim ter o direito ao voto, o sócio a R$ 10, porque hoje, né, o torcedor, por mais que ele pague R$ 27 ou R$ 50, ou Gold, né, ou Silver, ou Black. Eu vejo assim, é um assunto muito polêmico, né? Porque vai ter frentes a favor e frentes contra, porque isso é um sistema político, né? Na verdade, vai entrar muito na questão política, né? Lá de Santos, né? Os que detêm. O que eu fiquei sabendo em relação a isso foi o seguinte, desculpa ter te cortado, Não, que tranquilo. uma pessoa que está concorrendo ao cargo, que tem muitas condições financeiras, né, poderia comprar sócios a R$ 10 e colocar para votar. Mas o cara que tem muitas condições financeiras, ele também não vai ter condições de pagar no sócio a R$ 27? Na mesma linha, né? É uma rua de mão dupla, né? Então, nós estamos falando de R$ 17 de diferença. Né? Na verdade, estamos falando nisso, né? De 10 para 27, são R$ 17 de diferença. Sim. Né? Agora, claro, são os meandros políticos, né? A CA, o DB, os que são contra o Rueda, enfim, e no CG, lá no comitê, vai ter, existe isso, né? Não tem, a reunião vai passar politicamente por isso, né? Então, o que eu vejo, talvez, com direitos restritivos, né? Ele talvez não, né, tenha lá o desconto numa camisa, obviamente, aqueles acertos, né, a alinhar as arestas, né, para se tornar um... E vai ficar aí para o próximo ano, provavelmente nós vamos falar sobre este assunto, falar mais na realidade sobre este assunto, e vai sim ajudar o Santos de alguma forma. Bom, a próxima pauta aí, né, nós vamos falar mais uma vez aqui da SAF, né, nós estamos batendo nesta tecla já há alguns dias, e ontem, na entrevista do Rueda, SAF, porém, agora não é o momento, disse o presidente, né, Eugênio? Por exemplo, né? Enfim, e é você que quer vender, não tem gente que quer comprar, é diferente, muda quando alguém quer comprar o teu carro, ele vale 10 porque está conservado, não, eu quero 11, ele colocou uma analogia assim, né? Não, você quer vender, eu te dou 1.000. Então, a analogia que ele fez? Aos clubes que estão aí de pires na mão, na verdade, né? Então, parece que a ideia do SAF é assim, fala na agulha e vai comprar jogadores, é o que a torcida quer. Não é bem por aí. Né? Porque quem vai entrar, de repente, não vai arcar com as dívidas do clube. Nós vamos pegar daqui para frente. Quer dizer, e ele colocou muito claro assim que o Santos hoje, pelo que ele já fez esse ano que passou, que está passando, né? Estamos findando, é uma administração que vai ser pagada. E ele não quer colocar, de repente, assim, vamos vender o Santos por uma quantia X que ela vale 5 vezes mais, talvez. Essa analogia do carro, eu entendi dessa forma. Quer dizer, claro que vai estar em vender, né? Porque você quer sanar teus problemas,
E óbvio que o investidor amanhã depois ele vai comprar isso por um X de mercado e vai querer revender lá na frente e ganhar muito dinheiro por um X diferente de mercado, com flutuações de mercado, né? E que o Santos é perfeitamente, entre aspas, administrável e pagável suas contas. Eles que se tiver uma austeridade durante o ano que vem. Por isso que, para que a gente não fique refém, talvez, de um mercado que está aí pegando, o fulano, Beltrano, e talvez isso, né? Para tentar fazer pontes para alguns investidores, né, e jogadores serem vendidos e o mercado, obviamente, ganhar dinheiro com isso, né? Eu entendi dessa forma. Desculpa te cortar, Eugênio, Exatamente. porque isso pode atrair mal investidores para o mercado brasileiro. Né? Tem que ver como algo a ser para o clube evoluir. Tá? Não uma saída, né, para pagar as dívidas. E pagar o que é a marca Santos, por exemplo, né? O que é a marca Palmeiras, o que é a marca Flamengo, enfim. Então, assim, numa situação de mercado que você está por baixo, ele vale 10. Numa situação que você está administrado, que está com as dívidas mais ou menos em dia, ele vale 100. Se você quer começar a conversa, tá entendendo? Então, é mais ou menos por aí que ele colocou. Então, não é para... Inevitavelmente para uma administração de empresa, na verdade, né? Que ele, mais do que ninguém, absurdamente do que ele está falando, né? Sente o que o mercado está aí pedindo nesse meio. Bom, vamos falar aí da nova liga. Ele também falou sobre este assunto, né? Futebol, né? Provavelmente para o ano que vem já estão falando isso, que vai ser feita aí esta nova liga, em torno de 80 milhões de reais, um dinheiro que vai nos ajudar bastante, né? Mas, como ele mesmo falou, não deve ser investido no futebol. Como que você vê isso aí, Eugênio? Sempre que entrou em pauta essas situações de liga, etc., e de televisão, etc., você vai cair numa situação de interesses, né? Que Flamengo tem mais isso, que o Atlético tem mais isso, que o Corinthians tem mais torcida, então os valores são outros, etc., etc. Eu tenho minhas dúvidas, muitas, sobre a formação da liga. Na hora do pega, a gente vê que os clubes enfraquecem. Não, mas é que sem eu estar no meio, vocês também não vão ganhar, então eu quero um pouco mais. Para se chegar num consenso, é muito difícil. Eu não vejo assim a curto prazo. Posso estar equivocado pelos anos que eu estou vendo e todo esse assunto sobre vamos formar a liga. De repente, o clube vai e fica sozinho nessa causa. Irem para poderem abordar os pequenos, os médios e ir resgatando como uma ideia consensual. Por enquanto, eu vejo assim muita indiferença, né? Tem interesse? Tenho, ok. Aí, de repente, você vai ver, mas o Flamengo ganhava da rede X 200 milhões, e agora na Liga ele vai ter que ganhar 180. Não. Então não tem interesse, vou continuar onde eu estava. Então tem muitos interesses aí por trás disso tudo, e obviamente não sei. Vamos deixar avançar um pouquinho mais para frente. O lance diz o seguinte, o lance diz que clubes assinaram termo de empresa visando avançar em projeto de nova liga. Documento não é final e conta com condições como negociação de direitos de transmissão. A liga foi avaliada em 4 bilhões. Futebol brasileiro assinaram o acordo com a empresa Codajas Sports. No primeiro momento, todo mundo vai tatear essa ideia, né? E, posteriormente, isso poderá ser feito como? Por meritocracia, né? Como foi a classe de merecimento, você vai ganhar mais como? Quando você estiver em classificações melhores. Então, vai fazer um levantamento de quantos campeonatos? De 10 anos para cá, todo o Campeonato Brasileiro, desde 1970, 80, 90. Isso é uma coisa a ser pensada. O histórico do clube, né, vai contar. O histórico do clube vai contar. Você teve participação feito pela Liga. Talvez um levantamento pela Liga possa ser, né, uma situação de campeão. Esse aqui então possa ser isso. Eu gostaria de aguardar um pouquinho mais para 18 clubes, né? Mas é uma intenção, pelo menos é um passo que há muito tempo a gente não via, de ter a intenção já meio que pré-assinada, vamos dizer assim, embora isso tenha muita coisa pela frente, né? Mas, óbvio, sanaria e muito a situação dos clubes, porque hoje a TV é cimento, né? Agora assinaram 18 clubes, caíram 4 clubes, né? Entre aspas, talvez não serão assim os grandes entraves. Os entraves vão ser os grandes... Santos, São Paulo, né?
Vai ter que fazer um escalonamento, né? Talvez para montar um valor financeiro. Com certeza, né? Bom, vamos falar aí do caso Quanto, um assunto um pouco polêmico. Em 2017, o Neymar deixou o Barcelona aí para defender o Paris Saint-Germain por 222 milhões de euros. Na cotação da época, 886 milhões de reais. O Santos recebeu com o mecanismo de solidariedade ao Santos mais de 4 milhões de reais. E o Santos agora briga na justiça. Uma empresa para receber algo que é direito seu garantido pela FIFA. Né? Então se pergunta por que isso, né? Por quê? Então fica no ar, né? Porque é um absurdo, né? Eu tenho uma dívida para mim receber, eu sei que vou receber. Na gestão de quem isso? Na gestão de quem? Fono, né? Modesto, acho que foi mais ligado ao Modesto do que ao Pérez, né? Mas assim, né? Nós tivemos olha só por quanto que o Neymar foi negociado, né? Olha o que o Rodrigo, e nós estamos hoje sem dinheiro, né? É uma coisa surreal, né? Então. E tem problema envolvendo o Santos, né? Olha que teve, né? Hoje eu não posso falar isso porque o que nós sabemos é que ele faz uma boa administração e espero que esteja fazendo tudo certo mesmo para futuramente não estarmos aqui fazendo o mesmo questionamento, né? O que a gente sente é que há muita transparência, né? Coisa que a gente nunca ouviu falar sobre algo contra o clube. Ele vai ter que responder, né? Então, vamos chamar de erro, né? Vamos chamar de erro. Vamos chamar de alguns equívocos, né? Alguns equívocos administrativos, né? Mas isso é uma coisa muito misteriosa, né? Então é complicado a gente comentar assim a respeito, né? Mas aí para você ver que existe um motivo do porquê que o clube está nessa situação hoje, quais as dificuldades de contratação, e a gente pega o efeito cascata disso, né? Na verdade, né? O que o torcedor sofre por não contratar, porque não deu certo. E está aí apreensivo, né? Bom, pessoal, vamos aqui para a nossa penúltima pauta, né? Rueda sobre Natan e Johan. Perguntado sobre os atletas por internautas, ele falou que os atletas estão fora dos planos e da realidade do Santos, né? Foi um jogadores interessantes, né? A torcida fala destes jogadores aí desde que terminou o Campeonato Brasileiro. E parece que nós estamos perdendo o Johan para o Curitiba, salvo me engano, né? Mesmo de jogar pelo Curitiba e não pelo Santos, porque a vontade do jogador prevalece, né? Nós estamos falando do Johan, mas a mesma coisa deve acontecer com o Natan também, né? Um jogador interessante. São jogadores interessantes para o Santos aí, Eugênio? Diferente do scout lá do Santos. Nós estamos vendo outro jogo, nós estamos no outro mundo, eu acho, né? Porque a gente fala no ar, interessantes. Agora tem que ver o que o Carille, na verdade, está montando para saber, ó, esse jogador não tem a característica. Agora na Chapecoense foi um destaque aqui, o Palmeiras levou, e depois ele é um jogador que tem se aproveitado no Atlético, pode ser, né? Que ele tem interesse pessoal, né? Mas que de fato o Santos poderia entrar numa situação, uma solicitação, né? Ver por que não? No atual mercado, eu acho que o Santos, do jeito que o Santos está, não custa perguntar, né? O Santos também não está numa condição assim. Negativa para a torcida a esta altura do campeonato não é o ideal. Exatamente. Então, e passou meio imperceptível mesmo. Eu assisti 2 vezes a live e estou tentando achar um momento em que ele fala isso, eu não. Mas já vi internautas falando que ele disse, né? E eu não percebi de fato, assim. Pode ser até que tenha passado, né? Não se sabe se de repente o Johan está acertando com o Curitiba, óbvio, por valores menores, de repente, porque o Santos poderia até pagar mais, não sei, mas Soteldo é impossível. Agora... Pelo Palmeiras, ele não viajou, salvo me engano, com a delegação da Chapecoense quando aconteceu o acidente lá em 2016, né? Um jogador renascido aí diante dos acontecimentos. Tinha muito jogador bom. Muitos jogadores bons, né? Jogadores que estavam em alta na época que ele chegou. Essa expertise que eu falo do Santos, né? Ele não está sendo aproveitado lá, tudo bem, vem por empréstimo. Não quer dizer, mas ok, nós estamos numa situação que a gente depende disso hoje. Então, acho que falta um pouquinho de expertise ainda para o Santos. Para a renovação é até a reapresentação, né? É um assunto que está repercutindo hoje também, porque ele falou sobre este assunto. Ele não, os meios, os veículos de comunicação falaram que eles estão conversando e tentando. Nossa, que conversa longa, hein? Se 2 anos, de fato, ele não quer o projeto de carreira no Santos, ele quer ir embora, né? Então, eu vejo dessa forma. Você não quer, meu amigo, há separação. Então, acho que o Santos se prolongou demais, né? Claro que teve toda essa
passagem conturbada, foi um ano extremamente difícil, então foi tentando, com situações de queda, bem, o Santos não vai ser refém em nenhum jogador, e não será, eu acho que não será. Acredito na palavra do Dracena, e que se o menino não renovar até a representação, vamos colocar aí, sei lá, 10 voltarem atrás nessa condição da palavra. Então, vai perder. Você faz 2 anos que eu estou tentando te convencer que aqui é o teu lugar, que você vai ter uma ponte, etc, etc. A multa tem que ser compatível com as condições, com os valores que nós investimos em você, na carreira, etc, etc, e você não entender pelo teu staff, então tu fica mais. Vai ficar lá jogando novo, treinando e cumprindo teu espaço de trabalho. E para mim, eu acho que a diretoria é mais o que nós vamos perder, resquícios, né? História que a gente basta. E agora tem um basta que é a Dracena e o próprio Rueda que está assinando embaixo o que o Dracena acabar fazendo. Então, eu acho que está correto se ele não renovar. Mas imagino que se em 2 anos não quis, não vai ser agora na reapresentação que ele vai mudar de ideia. Menos que aquela história, a água vai subindo, né? De repente a água está aqui, né? Então, não sei. Né? Surpresas podem acontecer a todo mundo. Eu não acredito que ele vá renovar mais, né? Por esses aspectos aí. Show de bola, Eugênio. Bom, pessoal, estamos terminando aqui mais um vídeo do canal, né? Eu acho que é mais ou menos. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Forte abraço, Eugênio. Um abraço, boa tarde a todos.